Olá pessoal, tudo bem? Tá? Estou o professor Vitor aqui, começando então o nosso conteúdo de física do quinto período, começo do terceiro ano, tá certo? Nós vamos agora começar a falar, né, basicamente esse semestre todo, sobre eletricidade, tá? E sobre as formas de onde que existe a eletricidade, quais são as formas de trocar energia elétrica, esse tipo de situação, tá? A gente começa falando de eletricidade, tá? E eu pergunto assim para vocês teriam, para vocês refletirem, será que é possível, né, o nosso mundo hoje sem eletricidade? Eu imagino que a gente não conseguiria viver hoje a modernidade, né, a vida moderna não conseguiria se adaptar sem eletricidade, tá bom? Basicamente os nossos equipamentos, quase tudo que a gente utiliza tem eletricidade, né? A gente vai precisar hoje de um computador, precisa de eletricidade, um celular precisa de eletricidade, geladeira, conservar alimentos é eletricidade, fabricar alimentos é eletricidade e por aí vai. Então a gente deve muita coisa, muito do avanço tecnológico que hoje existe por conta da eletricidade. Daí o fato da gente estudar, né? Da gente entender o porquê que a eletricidade é tão importante no nosso meio como a gente tem hoje, né? Que a gente utiliza e nem se dá conta, e nem percebe que ela realmente faz parte do nosso dia a dia. Fechou? Tá? Então vamos começar aqui. Eu quero mostrar para vocês que a eletricidade, né, o estudo da eletricidade, ela se divide em duas grandes áreas, tá bom? A primeira área que a gente vai estudar aqui agora é a eletrostática, tá? Eletrostática. Se a gente separar aqui, ó, o nome, né, eletro de eletricidade, né? Eletricidade, e estática, né, de algo que está o quê? Parado. Então, quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando de eletricidade parada, estática, sem movimentação, tá? Qual é a outra área que vai estudar também eletricidade? É a eletrodinâmica. Dinâmica. A eletrodinâmica, sim, ela está preocupada em fazer o quê? Em estudar os portadores de eletricidade em seu movimento, movimentando-se para um lado, para o outro, para cima e para baixo, levando a energia elétrica para outros lugares, tá certo? Essa é o nosso intuito, tá? Primeiro nós vamos estudar a eletrostática, tá certo? E depois vamos estudar a eletrodinâmica, entender como que as cargas elétricas elas se transportam, como que a energia passa de uma pilha para uma lâmpada e ela vira luz, né? O nosso intuito é esse, tá ok? Mas para você entender como que a eletricidade funciona, você precisa entender primeiro onde que existe eletricidade, tá? A eletricidade existe pela própria existência disso aqui, ó. Estou circulando para vocês, a carga elétrica. A carga elétrica, tá? Ela é uma propriedade fundamental da matéria. Vamos colocar aqui, ó. Propriedade fundamental da matéria. Ou seja, toda matéria vai ter carga elétrica. Mas, professor, como assim toda matéria tem carga elétrica? Eu tenho eletricidade, nós temos eletricidade, tá bom? Nós não damos choque. Não é? A questão é essa, a gente não dá choque, a gente tem eletricidade, mas nós somos corpos neutros e a maioria dos que nós trabalhamos são corpos neutros também. Porque ao momento que você encosta, você não toma um choque. Você encosta no vidro, no metal, a maioria das vezes você não toma um choque. Né? Em outras situações você pode tomar um choque. Tá? Mas a carga elétrica é uma propriedade fundamental. A propriedade fundamental existe em toda a matéria, assim como, por exemplo, a massa. Todo corpo, todo objeto tem massa. Se eu colocar em cima de uma balança, a balança vai medir alguma coisa. Por quê? A, toda a matéria e corpos eles são constituídos de quê? De átomos. E os átomos eles têm uma certa massa, eles pesam. E um conglomerado de átomos, vários deles juntos, vão pesar uma certa massa. Assim como a carga elétrica. Tá? Qual que é o menor elemento constituinte da carga elétrica? É o átomo. Você pode pensar assim, nossa professor, mas está nas moléculas, está no objeto. Então, ele está na menor parte. Tá? Para a gente aqui, a menor parte da matéria vai ser o átomo. A gente sabe que não é. Em química vocês podem até trabalhar com o professor Wesley, mas nós vamos perceber que não é a menor parte da matéria. Existem outras menores. Mas para a gente aqui, basta a gente saber que o átomo é composto de três partículas fundamentais. É o elétron, é o próton
próton, elétron e o nêutron. Essas são as três partículas fundamentais que compõem a matéria. Então a gente vai dizer que os corpos eles possuem carga elétrica. Tá? E aonde ela está essa carga elétrica? Está dentro do elétron, do próton e do nêutron. A gente vai dizer que a carga do elétron ela é negativa, a carga do próton eu vou dizer que ela é positiva, e a carga do nêutron é nula, é zero. Ok? Certinho? Então, a partir daqui a gente consegue dizer, tá, qual é o valor da menor carga elétrica que existe. O valor da menor carga elétrica que existe, ou então a carga elétrica fundamental, vamos colocar aqui, ó, carga elétrica fundamental. Fundamental ou então elementar. Nós estamos falando da mesma coisa. Carga elétrica fundamental, a gente utiliza a letra E para representar e ela vale quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E a unidade aqui, ó, nós vamos começar a trabalhar agora, é o Coulomb. O Coulomb é a unidade que se usa para calcular e medir valores de carga elétrica. Tá? Por que tem esse nome, professor? Devido ao cientista Charles Coulomb, que trabalhou e se dedicou a sua vida em função dos trabalhos em relação à eletricidade. Certo? Então aqui, ó, fundamental, carga elétrica fundamental, elementar, a menor que existe, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora a questão é a seguinte, a do elétron ela é negativa e a do próton ela é o quê? Positiva. A gente não pode perder isso aqui de vista. Tá? Então carga positiva e carga negativa. Bom, todas múltiplas, tá, da carga elétrica elementar. E o nêutron tem carga zero, tá bom? Carga elétrica menor que tem, tá certo? Tudo bem até aqui? Então a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Toda matéria tem, tá? Mas professor, e se eu quiser saber, por exemplo, a carga elétrica de um corpo cheio de elétrons ou cheio de prótons, né? Então aqui a gente tem que começar a pensar o seguinte, olha, um corpo só vai ser capaz de dar choque, tá, se ele for eletrizado. Então vamos colocar aqui, ó, um corpo ele é eletrizado. Quando ele é eletrizado, ele tem diferença entre a quantidade de prótons e nêutrons, tá? Então ele vai ter essa diferença aqui, ó, na quantidade de prótons e nêutrons. Então vamos colocar aqui entre positivos e negativos. Toda vez que eu tiver um desbalanço entre o número deles, eu estou eletrizado, ou positiva se estiver sobrando prótons, ou negativa se estiver faltando o quê? Elétrons. E eu serei neutro, não confunda com nêutron, né? Eu seria um corpo neutro se eu tiver a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Caso nós tenhamos essa mesma quantidade dos dois, eu tenho um corpo neutro. Tá? Então daí agora eu consigo te mostrar o que significa isso aqui, eu coloquei aqui embaixo, né? Quantização da carga elétrica. Pessoal, que nome doido é esse? O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Carga elétrica quantizada, ela é múltipla de uma quantidade fundamental. Tá, não entendi nada ainda. Vamos entender aqui agora, ó. O que é ser múltiplo? Ser múltiplo é você pegar um número e multiplicar por um valor. O 10 é múltiplo de 5? É, porque 5 vezes 2 é 10. 15 é múltiplo de 5? É. 5 vezes 3 é 15. Né? Então, um corpo ele vai ter carga positiva ou negativa dependendo da quantidade de prótons ou elétrons que ele tem a mais do que o outro. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo sobrando 2 elétrons a mais, a carga desse corpo no geral ela é o quê? Negativa. E qual é a carga no total? 2 vezes a carga de um elétron. E se eu tenho, por exemplo, 10 prótons sobrando, 10 prótons a mais que elétrons, os que são iguais, eles se anulam, e o que está sobrando é o que dá a carga do corpo. Então, 10 vezes a carga de um próton é a carga daquele corpo, está sobrando 10 prótons. De maneira que eu posso traduzir isso que eu estou falando para vocês assim, ó, com uma pequena equaçãozinha. Carga, vou usar a letra Q para representar, é o número de elétrons ou prótons em excesso vezes a carga elementar. Como é que funciona isso? Vamos supor então, ó, vamos colocar um exemplo aqui, onde eu tenha, por exemplo, quantidade de prótons a mais do que elétrons, 1,2 vezes 10 ao quadrado. Eu quero saber qual é a carga total desse corpo.
tá? Sabendo que eu tenho essa quantidade de prótons a mais. Professor, como é que eu sei que é prótons, né? Porque eu falei para você, não tem como saber. Então a carga dessa quantidade de prótons a mais aí é mais, porque é prótons, né? 1,2 vezes 10 ao quadrado vezes a carga de um próton. Quanto é a carga de um próton? É isso aqui com o sinal o quê? Positivo. Carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Então aqui ó, vai ficar quanto? 192, na verdade 1,92, né? Vezes, multipliquei aqui 1,2 vezes 1,6, 1,92. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 19. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 19 mais 2, menos 17 coulomb. Essa aqui, então, é a carga do corpo. Se eu sei que está sobrando aquela quantidade de elétrons ali. Né? Então, a gente tem que sempre buscar, quando a gente falar em quantização da carga elétrica, tem que buscar o quê? O excesso, o que está sobrando. Tá? Então, o que está sobrando, ótimo. Eu sei que é ele que vai definir, vai dizer qual é a quantidade de carga total do corpo. Tudo bem até aqui, então? Estão comigo aqui? Tranquilos? Vamos para a próxima parte aqui, falar dos princípios fundamentais, então. Existem dois princípios fundamentais que vão governar e vão reger, tá? O funcionamento e a existência das cargas elétricas, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos anunciar eles. O primeiro é o princípio da atração e repulsão, ok? E o segundo princípio é o da conservação da carga. Conservação da carga elétrica. Joia? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles rapidamente. Olha, o princípio da atração e repulsão é simples, tá? Nós vamos dizer o seguinte: opostos, vamos corrigir aqui, os opostos se atraem, e os iguais se repelem, tá? É basicamente o que a gente observa com o ímã, né? Só que lá a gente está falando de outro fenômeno, mas é bem parecido. Então, por exemplo, existe uma hora que você encosta um ímã no outro que eles colam, não é? E outra hora que você tenta aproximar por um outro lado, eles não juntam de jeito nenhum. É exatamente isso. Então, as cargas elétricas que são opostas, ou seja, positivo e negativo, eles se atraem mutuamente. E as cargas que são iguais, positivo e positivo, se repelem. Mesma coisa, negativo com negativo. Eles tendem a ir para lados o quê? Opostos. Eles não querem ficar juntos. Esse é o princípio da atração e repulsão, bem fácil. O princípio da conservação da carga elétrica, ele diz para você que a carga elétrica ela é conservada. Ou seja, vai acontecer algum processo de eletrização, vamos trocar cargas elétricas, mas no final a carga elétrica total ela é o que? A mesma, ela é conservada. Então a gente pode dizer aqui, ó, que a carga total se conserva. Quando a gente fala que ela se conserva, é porque eu não vou perder e nem vou criar. Tá? Então eu coloco aqui, ó, a carga total se conserva. Que bonitinho. Isso, ela se conserva. Tá bom? Então a gente tem que ter em mente exatamente isso daí. Conservação da carga, eu não posso criar e nem destruir. Simplesmente trocar, passar de um para o outro, que é o que acontece nos processos de eletrização. Tá? E o princípio da atração e repulsão, que vai te dizer como que ocorre a interação entre as cargas elétricas. Elas podem se atrair ou podem ser repelidas. Opostos se atraem e os iguais se repelem. Tudo bem? Tranquilidade, pessoal, aqui? Ótimo. Então vamos passar aqui para o fim, que é quando vamos falar dos processos de eletrização. Quando a gente fala em processo de eletrização, eu estou interessado aqui, ó, em saber como trocar carga elétrica. Podemos colocar assim, né? Ó, como trocar carga elétrica. A gente sabe que não é possível a gente trocar massa. Né? Eu não consigo trocar massa com você, você não consegue trocar massa comigo. Mas eu consigo trocar o que com você? Carga elétrica, porque elas têm mobilidade. Tá? Elas podem sair do meu corpo, fluir e ir em direção ao seu. Existem 3 formas principais da gente fazer isso. A primeira forma é o atrito.
próprio nome já está falando atrito, né? Ou então, esfregar. Se eu esfregar uma coisa na outra, eu posso trocar a carga elétrica? Posso. Quer um exemplo aqui, ó? Você pode até fazer em casa. Enche uma bexiga, um balão, tá? E esfrega ele no cabelo, por exemplo. Você vai ver depois que o seu cabelo ele vai ficar o quê? Arrepiado. Ou quando você chegar próximo ao balão dos seus pelos do braço, os pelos vão em direção ao balão. Por quê? Porque eles vão ficar eletrizados. Né? Então imagina, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho uma flanela e um bastão de vidro aqui, por exemplo. Né? O vidro e a flanela. Inicialmente, ambos são o quê? Neutros. Então, quando a gente fala em processos de eletrização, os corpos eles devem ser o quê? Inicialmente neutros. Você vai perceber que isso só acontece em materiais isolantes. O que é um material isolante, pessoal? É um material que não troca carga elétrica com facilidade. Ele pode até trocar, mas é difícil. Ele tem que gastar energia para poder conseguir trocar. Né? Então são corpos neutros, corpos isolantes, tá? E a carga total, no final, ela vai se conservar. Então, um vai ficar positivo, um corpo fica positivo e o outro fica o quê? Negativo. Tá? Sempre isso vai acontecer. E com a mesma quantidade de carga. Tá? Então a carga, vamos dizer assim, no final, o módulo da carga sempre vai ser o quê? O mesmo. Então eu quero dizer que o valor. Então se passou 10 prótons para um corpo, se um corpo ficou com 10 prótons, ou porque o outro ficou com 10 elétrons a mais. Certo? Então se você esfrega aqui, ó, quando você for esfregar um no outro, você vai perceber isso aqui, ó. Vamos colocar um atrito então aqui. Eu vou observar a flanelinha do mesmo jeito aqui, o bastãozinho de vidro, só que eu vou observar cargas, tá? Um vai ficar eletrizado com carga positiva e o outro vai ficar eletrizado com carga o quê? Negativa. Quem vai ficar com qual carga, isso vai depender do tipo de material, tá? Mas aqui, ó, se esse aqui tem 3 prótons a mais, é porque esse aqui tem 3 elétrons a mais, tá certo? Então, eletrizar por atrito é esfregar. E o ato de esfregar, essa força mecânica que você faz com que as cargas passem, migrem de um corpo para o outro. Agora, uma questão interessante. O próton pode migrar de um corpo para o outro? Não. Somente o elétron. Isso em qualquer processo de eletrização. Somente o elétron pode ser trocado. Somente ele. Grave isso. Tá? Grave isso, que isso é importantíssimo. Somente o elétron pode ser trocado. O próton nunca é trocado. Porque se você trocar um próton com o outro, você muda a constituição da matéria. Não é? Se você tem lá, por exemplo, o carbono. O carbono tem número atômico 6, ele tem 6 prótons. Se eu tirar um próton, ele deixa de ser carbono e passa a ser nitrogênio, que é outro elemento químico, outra constituição totalmente diferente. Certo? Então, atente-se a isso. Só posso trocar elétrons. Então, naquele caso ali, quando eu esfreguei a flanela no vidro, o que aconteceu? O vidro roubou 3 elétrons da flanela. Não é que o vidro deu 3 prótons para a flanela, não. O vidro roubou 3 elétrons. Então, ficou faltando 3 elétrons de um lado, ou seja, eu tenho 3 prótons a mais, e o outro tem 3 elétrons a mais. Certo? Tudo bem? Tranquilo, então, né? O próximo processo de eletrização aqui é o processo de eletrização por contato. Contato, então, condução, que você pode encontrar nos livros. Esse processo aqui é pelo simples fato de você o quê? Encostar. Quando você toma aquele choque, você encosta uma pessoa na outra, encosta na maçaneta da porta, você está sendo eletrizado ou eletrizando alguém por contato. Vamos colocar aqui, por exemplo, o choque. Choque. Né? O choque com a mão, por exemplo, é um fato, uma eletrização por contato. Para você eletrizar por contato, tem que seguir algumas regras. Por exemplo, aqui eu não vou ter mais corpos apenas neutros. Eu tenho que colocar o seguinte: pelo menos um deve ser o quê? Deve ser eletrizado. Lembra quando eu falei ali em cima, o que é eletrizado é possuir carga em excesso. Então, pelo menos um dos corpos tem que ter carga em excesso. Né? Então, quando você pegar um corpo eletrizado, ele pode eletrizar outro por contato? Pode, mas ele tem que estar eletrizado. Segunda situação, tá? O corpo necessariamente deve ser o quê? Condutor. Pessoa, isso quer dizer que não pode acontecer com corpos isolantes? Não, pode, mas em situações muito específicas. O contato em geral são corpos condutores.
O que é um corpo condutor? Ao contrário do isolante. Ele deixa a carga elétrica fluir com facilidade. Tá? Os elétrons do corpo condutor, do objeto condutor, né, ele tem mobilidade. Ele pode se deslocar facilmente de um para o outro, de um corpo para o outro. Tá? Então ele tem que ser condutor, tá certo? E tem que ter cargas diferentes no momento do contato. Vamos colocar aqui, então, ó, carga diferente, o valor, né? Diferente no momento do contato. Porque se você tiver cargas de mesmo valor no momento do contato, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Se eu tenho equilíbrio eletrostático, eu tenho um desbalanço entre as cargas? Não. Vai ter um fluxo de elétrons de um lado para o outro? Não. Eu só tenho fluxo de elétrons, movimentação de cargas, quando eu tenho cargas diferentes, valores diferentes, em módulo. Não é? Carga diferente do momento do toque, do contato. Preciso ter isso. Tá legal? E elas vão trocar carga até quando? Até que as duas tenham a mesma quantidade de carga, o mesmo módulo. Então, depois do contato entre elas aqui, ó, o que eu vou observar? Eu vou observar simplesmente que a carga se dividiu, se espalhou. Então, aqui, ó, quando as duas esferas se encontraram, o que aconteceu? Um era muito positivo e o outro era neutro. O que aconteceu? Os prótons se movimentaram aqui? Não. Os elétrons que tinham mais do que aqui, que vieram para cá e neutralizaram grande parte da parte positiva. E como eles saíram daqui, eles deixaram esse contato aqui, ó, esse restante, deixaram vazio. Né? Então ficou carga positiva, tem mais próton do que elétron. Então, no geral, tá? No fim do contato, vamos colocar assim, ó, fim do contato, mesma carga. Tá? Então, ele vai chegar ao equilíbrio eletrostático, tá certo? E aqui vocês não estão enxergando, né? Eu vou diminuir um pouco aqui para que você veja, ó. É a mesma carga no fim do contato, ou seja, a carga se distribui, tá legal? Estão comigo aqui? Certinho? E quem é o único que se distribui é quem? É o elétron. É o elétron. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos para a última aqui, para o último processo de eletrização, tá? Que é o processo de eletrização por indução. Indução é o processo que a gente chama assim de chegar perto, mas não encostar. Chegar perto sem encostar. Quando a gente chega perto sem encostar, o que vai acontecer? Tá? Vamos dar um exemplo para você aqui, ó. Então vamos imaginar que você tem aqui um corpo que já é eletrizado, né? Então uma das características aqui, ó, do processo por indução, o corpo deve ser o quê? Eletrizado. Tá? O corpo que esse aqui, quem foi eletrizado, a gente chama de corpo indutor. O corpo indutor tem que ser eletrizado. E o corpo que vai ser induzido não precisa ser eletrizado. Ok? Então esse é o induzido e o indutor. Ok? Então eu tenho que ter um corpo já eletrizado, o indutor. O induzido, tá? Não precisa ser eletrizado. Mas qual a característica que o induzido tem que ter? Ele deve ser de novo o quê? Condutor. Por quê? No momento em que eu aproximar um do outro aqui, ó, quando eu fizer a aproximação, mas não encostar, eu vou observar naquela esferinha ali, ó, a seguinte coisa, eu vou observar uma separação de cargas. E pelo fato da carga ser móvel, né, você tem um material condutor, o elétron tem mobilidade. Então, se aquele corpo é positivo, quem que vai se alocar aqui próximo à carga positiva? É o negativo, ele não vai sair do corpo porque não tem um contato. Chegou perto. Mas o que vai acontecer? Uma indução de polos, né? Vou ter uma criação de polos aqui, ó. Um lado, uma região vai ficar mais positiva e a outra vai ficar o quê? Mais negativa. Então, por isso que a gente fala de induzir. É a criação de quê? A indução de polos. Mas esses polos são permanentes? Não. Se você afastar ali, por exemplo, afasta as cargas negativas que estão no corpo em vermelho, voltam para a positiva e o corpo continua neutro normalmente, tá? Então aqui, ó, corpo eletrizado, tá?
pelo menos o indutor eletrizado, deve ser condutor, não há contato, e nem aqui, ó, troca de carga. Não há troca de carga. Eu vou enfatizar isso aqui, ó, porque às vezes você pode achar que tem troca de carga. Não, não há troca de cargas, ok? Não pode trocar a carga elétrica aqui, ó. Porque se você trocar a carga elétrica, não é mais processo de indução, é mais um processo por contato, tá ok? Tem que ficar bem claro isso então. Então, recapitulando, atrito, troco carga por esfregar. Tem que ser em corpo isolante, tá bom? Tem que ser neutro, os dois que já são isolantes, né? E no final eles ficam com a mesma carga, em módulo, né? Um fica com a mesma 10 positivo, outro fica com 10 negativo, tá certo? O processo de contato, pelo menos um dos corpos tem que estar eletrizado, porque se for dois neutros encostando não tem. Deve ser feito apenas em materiais condutores que têm mobilidade de carga elétrica, né? A carga tem que ser diferente no momento do toque, ou seja, um é eletrizado. E no final eles entram em equilíbrio eletrostático, ou seja, a carga total no final vai ser a mesma, né? A carga de um e do outro vai ser igual, não vai ter mais troca de carga. E por fim, no processo de indução, eu chego perto, mas eu não encosto. E o fato de eu chegar perto com o corpo indutor eletrizado faz com que seja induzido no outro corpo uma separação de polos, né? Uma separação de cargas. A gente pode chamar esse processo aqui também de polarização. Ocorre a polarização das cargas. Certinho? Tudo bem? Então, dei uma olhada de novo aqui, voltem um pouquinho nessa aula para vocês pegarem essa introdução à eletrostática. Esses são os principais conceitos que eu quero que você pegue agora, no começo, tá? Daqui para frente eu vou retomando um pouquinho quando a gente for falar das interações das cargas elétricas, o que é um campo elétrico, né? Mas por hora você precisa saber justamente isso. O que é a carga elétrica, aonde ela existe, tá ok? E como ela vai interagir com os outros, tá? Como ela pode ser trocada, como que ela interage. Tudo isso eu já falei nos processos de eletrização, eu falei para você nos princípios fundamentais, eu te falei aonde que a carga elétrica existe, no próton, no elétron, no nêutron, e falei principalmente da carga elementar e da quantização da carga elétrica. Tá ok? Tudo bem então, pessoal? Então eu vou encerrando a aula por aqui, tá? O que eu queria passar para vocês era isso. Quaisquer dúvidas, retomem o vídeo ou me perguntem, tá? Você já tem o meu número, tá bom? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bons estudos.